Olá, colegas da odontologia. Mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Nesse episódio, nós estamos em Santarém e viemos para o Congresso de Odontologia do Tapajós, para o segundo Congresso de Odontologia do Tapajós, onde, mais uma vez, o Conselho foi convidado e se fez presente. Com isso, nós estamos aqui junto com a nossa conselheira secretária, Penélope Gotardo. Muito bem, Penélope, seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo, tudo bem? E quem nós temos hoje para trabalhar no OdontoCast? Então, hoje nós estamos com o nosso representante municipal de Santarém, que trabalha conosco pelo CRO Pará, Dr. Ricardo Prata. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para participar desse evento do OdontoCast aqui no nosso Congresso Santarém, que é uma ferramenta ótima, uma inovação do Conselho Regional de Odontologia do Pará, que está sendo até exemplo para outros estados. Sim, é verdade, doutor Ricardo. Até o CFO, né, Marcelo, começou depois da gente. Então, nós somos Pioneiros na odontologia, né? Pelo menos em relação a podcast. Mas, Penélope, vamos começar logo a provocar o Ricardo? Claro. No sentido de que, Ricardo, nós sabemos que tu vieste de um grande centro do Rio de Janeiro e conta um pouquinho dessa tua história entre a graduação, a pós-graduação, o trabalho profissional e como é vir do Rio de Janeiro para Santarém, que é um município do interior do Pará. Então, eu sou graduado em odontologia pela Unigran Rio. Eu sou pós-graduado em ortodontia, gerontologia e geriatria pela UF. Sou perito judicial e assistente judicial. Para quem não sabe, a UF é a Universidade Federal Fluminense, não é isso? Universidade Federal Fluminense, a federal aqui na região de Niterói, sim, da região que eu morava. Certo. E a razão pelo qual eu também já fui militar, sou da reserva, sou primeiro tenente da reserva, e eu trabalhei no projeto pelo interior da Amazônia, chamado PASEI. Foi o que lhe trouxe para cá? Foi que na época, isso foi em 1990, 91, 92. Eu já conhecia a região todinha da Amazônia, inclusive o norte do Brasil. Eu servi na Roraima, Rondônia, Pará. Aí o que me atraiu mais foi o Pará. Depois de longos anos, eu retornei ao Pará porque eu fui convidado a trabalhar na região de Santarém. Legal, muito interessante essa história, porque como nós estávamos conversando nos bastidores, tem uma peculiaridade de trabalhar no interior de um estado como é o Pará, um estado que tem muitos rios, muita floresta e acessos dificultados ainda, né, onde tem só barco, só via avião mesmo, via aérea. Mas não é muito difícil, Marcelo, porque aqui é uma região maravilhosa. Com né? certeza. Eu acho que Alter do Chão, né, é um grande atrativo. Sim, também, né, para você poder ficar por aqui. Turismo, olha, de primeira. Muito bonito. Alter do Chão é pelo lazer. E o Ricardo veio para trabalhar porque trabalha muito. Então, Mas o homem não vive só de trabalho, né, exato, Ricardo? Exato. Só que eu vou passar algo a mais. Talvez vocês não estão sabendo. Mas eu tenho consultório no interior, na região de Prainha, trabalhei em Monte Alegre, Almeirim, e conheço essa região toda. Como eu conheci, eu fui convidado a trabalhar aqui em Santarém, e eu comecei também, consultório particular no interior. E realmente o transporte aqui é precário e é por barco. Isso é muito bom da gente saber, e até os colegas também saberem, que você tem uma experiência e um conhecimento da região e, claro, da classe odontológica, né? E, então, assim, eu acredito que para desempenhar a função que você hoje desenvolve, né, essa parceria com o Conselho Regional de Odontologia, é de fundamental importância para que você consiga desenvolver isso da maneira como você tem desenvolvido. Sim, eu recebo denúncias muitas denúncias, né, de várias regiões aqui. Sim. Eu tenho uma experiência no Era até Conselho uma Regional. pergunta, né? Quais as principais demandas, né, em relação a tudo isso? As denúncias são diversas, né? Só que o CFO, né, o ano passado, criou a denúncia no site
do CROPA que me facilitou. Eu estava recebendo, em média, 7, 8 denúncias por dia. Nossa. Essa Muita média que eu estava coisa, uma recebendo. demanda muito alta. Santarém tem uma estrutura, né? Ela fica entre Manaus e Belém, é um polo. Sim. Já está sendo um polo universitário, temos 2 universidades e 3, 4 cursos de pós-graduação. E a gente pôde constatar que o nível aqui dos palestrantes, do evento, está altíssimo realmente. Então, está de parabéns. Obrigado, região. é o maior evento da região norte, né? E como eu estava falando, a demanda são geralmente denúncias de propagandas irregulares, denúncias de até o próprio dentista, com outro dentista. Eu sou quase que um mediador, como eu tenho experiência da Sim. perícia, eu aconselho aos cirurgiões dentistas, os colegas, a não terem esse atrito. É importante nós sempre tocarmos nesse assunto, que o representante do Conselho Regional de Odontologia do Pará, ele é uma ponte, ele é o elo de ligação entre o Conselho, entre a sociedade e entre as instituições, Isso. não é? Então, hoje nós temos aqui um profissional gabaritado, como tu és, que recebe essas demandas, né, de toda a sociedade santarena e de regiões vizinhas, e que, de certa forma, tenta conseguir resolver perante ao Conselho o máximo que pode. Como é que tu estás sentindo esse feedback do Conselho em relação às tuas solicitações? O feedback é ótimo, inclusive o contato com a secretaria. Eu também resolvo muitos problemas dos formados. Os formados, eles entram em contato comigo, eles querem fazer a inscrição. O Conselho sempre respondeu à altura, no momento certo, no tempo certo. Está excelente o trabalho do Conselho. E assim, você tocou em secretaria, Marcelo, é uma novidade aí para a gente, que a gente conseguiu hoje melhorar a questão da telefonia, que era um pedido, uma demanda antiga já, que nós tínhamos realmente essa deficiência no Conselho. E hoje, juntamente com a parceria do Conselho Federal de Odontologia, através de um convênio que foi o PROMAC, que nós fomos assinar lá em Brasília, nos propiciou esse investimento. Então, eu vou corroborar o que a Penélope está falando, que assim, nós levamos algum tempo para reorganizar a questão administrativa do Conselho e tínhamos a noção de que a telefonia era um dos problemas que nós tínhamos. Isso. E agora, por termos aderido a mais um programa do Conselho Federal, nos proporcionou a ter tranquilidade financeira para comprar uma nova central telefônica que vai atender melhor as demandas que estavam tendo frente ao Conselho. Então, isso é uma novidade também, porque foi agora em agosto, e nós estamos em setembro. Isso. E principalmente porque, graças a toda a reformulação administrativa e financeira e contábil do Conselho, nós conseguimos aprovar todas as contas, que eram um dos critérios para se aderir aos programas, né? Então, isso é muito importante que que seja dito dentro de um programa como é o OdontoCast. Sim, inclusive a transparência do Conselho Regional de Odontologia do Pará está no site. Nos passamos para todos os grupos de dentistas e também muita transparência. Isso é muito bom, Ricardo. E assim, o OdontoCast justamente é para informar os colegas, né? Para saberem que o CRO não é centralizado apenas na sede em Belém. O CRO ele está por todo o Pará. Nós ainda queremos ampliar isso, né, Marcelo? Com certeza. Queremos chamar aqueles colegas que querem também se engajar no Conselho, que querem do interior do estado também. Nós temos que ampliar, nós vamos ampliar esse apelo da Penélope é muito importante, porque o ideal é que nós tenhamos um representante de cada município. 144 municípios. Seria o ideal. É o ideal, porque por exemplo, até mesmo, eu acho que tu não ficas 30 minutos sem ter uma resposta, porque quando tu entras no grupo, ou dos representantes ou dos conselheiros, imediatamente a resposta vem, porque alguém aciona o conselho. Então, isso é uma forma de canalizar, de pulverizar as informações para tentar promover resolutividade dentro de todo o contexto que nós temos de
dificuldades de distância. Isso, e Mas- essa comunicação entre eles também, né? Entre os representantes. Acaba gerando intercâmbio positivo. Exatamente. Como eu tô nessa área aqui de Santarém, Monte Alegre, Prainha, Almerinde, eu já pego a demanda dessas 4 cidades. Sim. Praticamente eu estou representando 4 cidades, né? São 4 dos 144, viu, Ricardo? 144, ou seja, Faltam são 140. vários municípios. 140. Mas eu também não vou dar conta Não, de com 140. certeza. Mas nós já temos mais 8, então já são 132 que a gente tem Exato. que buscar. E Brincadeira, e mas a também- gente vai buscar tudo. E também queria parabenizá-los pelo trabalho, que eu acompanho o grupo. Tem a nossa reunião do Dia do Dentista, Sim, do evento, sim. que é Vamos o nos Meet. reunir agora. Seria o segundo Meet esse ano. Segundo que é meet de gestores, de coordenadores e de importantíssimo. representantes. E eu só tenho a inovar. Realmente, o Conselho Regional de Odontologia do Pará está inovando a odontologia e valorizando. Se tem uma palavra-chave aqui do OdontoCast, é conhecimento. Que bom. Isso Profissionais de primeira que vem para cá, pessoal da universidade. Eu já reparei que vocês abordam vários assuntos, que né, eu sou perito judicial. Outro dia eu assisti um sobre perito criminal. Sim. com a Betânia que foi de Boa foi fantástico, sensacional. Foi muito bacana. Com certeza. A gente sempre consegue aprender, né, alguma coisa, né, de temas tão relevantes para a nossa profissão. A questão do programa ter nascido foi justamente de promover a educação continuada, né? Nós temos um programa também, o Núcleo de Educação Continuada, que nós estávamos fazendo muito presencial e alguma coisa Sim. online com o canal do YouTube. Cheguei a ver no né? YouTube. Fizemos alguns cursos. Porém, nós percebemos que alcançaríamos maior distância fazendo um programa como esse. E isso tem despertado muitas coisas boas mesmo, até porque os assuntos temáticos eles são totalmente relevantes para a odontologia, né? E dentro desta proposta toda, a educação continuada ela faz parte do rol de atribuições que nós temos tido durante essa gestão. Isso. Então, isso é muito importante para que os colegas saibam. Projeto. E o OdontoCast, ele está me servindo como material didático, que eu dou palestras, né, sobre bioética, ética e legislação. Inclusive, eu sou professor do Instituto Implantar nessas matérias, né? E eu uso o OdontoCast, por exemplo, a LGPD. Eu chego, passo o vídeo do LGPD, que se torna muito didático e muito importante. Você Esse tocou- LGPD eu fiz lá em São Paulo, que eu fui convidado pelo CFO, no CIOSC, e era um assunto também que eu precisava dominar um pouco mais. Eu estudei bastante para que a gente pudesse ter Sim. condições de passar a informação mais verídica possível, né? Claro. Infelizmente, os colegas, né, eles não têm o entendimento dessa área do LGPD, da legislação, e é uma falha. Até hoje, nós ainda somos solicitados a fornecer a lista de colegas para determinados assuntos que não cabem, a gente não vai fornecer. Jamais a gente pode fornecer, porque só quem pode ter a liberação disso é a primeira pessoa, né? Não pode entregar para nenhuma terceira pessoa ou segunda pessoa. Ricardo, você falou agora que você é professor, né, de ética, né, bioética, bioética. no Instituto Implantar. A gente tem priorizado muito a questão das instituições de ensino, né, Marcelo? Por quê? Porque é onde estão se formando os nossos futuros colegas. E a gente tem que trabalhar na base, com a graduação, para que a gente consiga, apesar de tantos cursos sendo lançados, né, tantos profissionais sendo lançados no mercado, mas a gente trabalhar ali na base para a gente conseguir formar um bom profissional e de forma ética, né? Que hoje em dia realmente é um desafio isso tudo, né, Ricardo? Muito desafio, né? Não sei se é a geração nova, né? Vai ser o imediatismo e as redes sociais Isso. acabam se prejudicando. Inclusive, na minha perícia, eu uso muitas redes sociais, que acaba o dentista não pode expor, ele pode expor o quê? O antes e o depois, né? E não o procedimento.
Isso. E O o que transcurso, né? Transcurso jamais. Isso. E o que ocorre? A gente está vendo até erros dentro da rede social que está me facilitando até para uma perícia. Toda palestra eu falo sobre esse assunto, porque realmente... É porque, infelizmente, a gente não consegue ter esse controle. A mídia social, ela abrange, assim, uma massa imensa. Imenso. E aí o conselho não consegue também absorver essa demanda. Não tem condições. Né? E aí a gente recebe muitas denúncias e muitos colegas ficam chateados que dizem assim, poxa, por que que me fiscalizaram, me denunciaram e não denuncia tal colega que também está fazendo? Esse que é o entendeu? principal. Mas infelizmente assim, o crescimento do número de cirurgiões dentistas no Brasil cresce exponencialmente, muito maior, eu digo sempre para o Marcelo, que o conselho não cresce da mesma forma que o número de colegas que se registram, né? Então, infelizmente, a gente tem as nossas limitações. E aí a gente tem que trabalhar aonde é formado, né, esse pessoal, para a gente poder tentar reverter alguma coisa, fazendo o trabalho certo. Reverter esse quadro. E o detalhe que é o antes e depois, que é considerado pela resolução do CFO... A 196 de 2019. Isso é o mínimo. Sim. Só que eles não entendem que tem um processo, pode ser um processo criminal e civil em cima desse detalhe. Que nem já ocorreu de expor crianças de pais separados, a mãe assinar o termo e o pai não. O pai não. Aí foi bater no processo. E cada vez mais que o conhecimento ele vai se disseminando, as demandas vão ficando diferentes, né? Porque começam a aparecer demandas que não apareciam antes. Esse é um caso. Antigamente nem se pensava nisso, bastava um dos dois assinar e ficar por isso mesmo, mas já vem o tempo passando, novos conhecimentos. Coisas mudam, E, né? por exemplo, quais são as principais demandas que tu tens aqui? Vamos lá, citando duas, por exemplo. Mais em relação à publicidade ou em relação à documentação? Né? Poderia colocar uma terceira aí, que é relacionamento entre equipe, profissional e equipe. O que tu acha? Eu vou pôr uma ordem aqui, né? A primeira seria realmente a maioria das denúncias sobre divulgações. Publicidade, né? Campeã. A segunda, por incrível que pareça, seria o relacionamento do profissional com o profissional. Com o profissional. Eu recebo muito, inclusive eu converso até com os dois, com as partes, né? E acabo mediando para não ir para um processo. O que acaba sendo o serviço de um representante do conselho, né? Exato. Porque eu falo para eles, o problema é o processo civil, tá? Para o ético, vai ter que realmente comparecer em Belém, no Conselho Regional de Odontologia. Agora, o civil vai ter um processo, geralmente eu faço a mediação. Sim. Sobre isso que já fiz, acho que bastante. Semana passada surgiu um problema sério de um colega falando mal de umas facetas na praia de um paciente, na praia de outro colega. Você já imaginou isso? É complicado. Né? E é uma cidade pequena que todo mundo se conhece. Uma cidade né? que se conhece. E aí acaba que os problemas chegam, né? Exato. Aí eu recebi a reclamação, me ligaram e tal. Você, vamos conversar, que seria melhor? Aí eu conversei, entraram em acordo e parou por aí. Mas é isso que a gente espera de um representante municipal. Isso aqui precisa ser feito. Acho que a gente veio aqui e a gente está satisfeito, né? Eu creio, Penélope, até que a gente está mais satisfeito do que a gente esperava estar quando a gente escolheu os nossos representantes. Com certeza, né? eles Porque estão... todos eles têm sido assim, bem efetivos, têm trabalhado com afinco e resolvido as demandas que têm. Então, como o Ricardo falou, primeiro publicidade, depois relacionamento profissional com profissional. E outra coisa, Marcelo, voluntariamente. Voluntariamente. Sabe, ninguém ganha nada para isso. Né? É por amor à odontologia, a boa odontologia. Isso é importante. Eu acho que é muito importante, porque podem, né, até pensar assim, o que se ganha por ser um representante municipal? Isso. Ganha a satisfação de estar fazendo o trabalho correto, de estar atuando numa odontologia que a gente quer. Essa é uma odontologia que a gente ama. Exatamente. Essa pergunta que eu vou fazer agora, mas só para concluir.
Então, em Santarém, a primeira demanda de infração ética é com a publicidade, a segunda com o relacionamento profissional e a terceira seria com documentação. Documentação. Ok? A documentação irregular, o que ocorre em Santarém, vem o pessoal, né, os colegas de outros estados, e eles não fazem a documentação regular, o registro, né? Para a poder transferência. atuar, Eles né? não querem fazer a transferência. Eu converso com eles, eu levo o código de ética, eu Isso. forneço o código de Ótimo. ética, ou o físico, como também o digital. Digital. Nos grupos, às vezes tem alguns atritos no grupo, eu já várias dou um entender, olha, aí tem o código de ética, gente. Sim. Por várias vezes eu já fiquei até por fazer mais código de ética para mandar para cá, para ti, para os outros municípios também. Mas assim, Ricardo, em relação a essas demandas, nós só vamos poder combatê-las, né? Infração de publicidade, infração de relacionamento profissional e de documentação com informação. Isso. Então, a informação é necessária. E aí eu vou entrar com a pergunta que eu disse que eu ia fazer. No teu ponto de vista, uma cidade como Santarém, interiorizada, mas que é um dos 5 polos do Pará, creio eu, né, dos maiores polos do Pará, o cirurgião dentista de Santarém, ele anseia mais por quê? Por valorização profissional, por maiores incentivos, por tecnologia, por conhecimento. Tu consegues dar essa noção para a gente? Marcelo, eu não quero generalizar, tá? Mas temos excelentes profissionais aqui em Santarém, professores, ótimos profissionais, mas realmente, infelizmente, tem alguns que querem ficar antiéticos, eu não queria entender. E eles querem transformar o Conselho Regional de Odontologia como um bode expiatório por seus problemas até pessoais. Esse é o problema. Agora, a nossa odontologia aqui em Santarém deu um salto enorme, eu calculo, em 7 anos. 7 anos. Como a cidade cresceu muito, a odontologia não ficou para trás. Sim. Ela veio junto. Ela acompanhou. Hoje temos profissionais aqui, professores, em 3 cursos de especialização. Eu sei que é o Instituto Implantar, que iniciou praticamente, que nós estamos com 3 especializações, temos 5 ou 6 cursos de imersão. Estamos assim, foi a alavanca aqui de Santarém. Não, isso é muito bom, porque descentraliza, né, da capital, trazendo exatamente. E aí o profissional acaba, que é daqui da região, faz aqui, fica por aqui também, porque abre o mercado para ele também, oportunidades. E o pessoal do interior, eles estão vindo para cá, mas também estão indo para a cidade do interior, porque eu trabalho muito no interior. Sim, sim. Então, eram cidades que não tinham nem dentista, ou um dentista, que trabalham mais nos interiores são os ilegais. Sim. Né? Sim. Que o pessoal chama não existe dentista prático. Existe ilegais. Exatamente. Os ilegais. Ou ilegais ou irregulares. Exato. Vou dar um exemplo legal aqui. Eu estou aqui no Congresso, a cidade, eu tenho um consultório numa cidade chamada Prainha, que é o interior do Pará. São 2 dentistas, consultório particular, eu e o outro colega. Ele está aqui e eu também. A gente estava conversando na hora do almoço, rapaz... A cidade está sem dentista. Se tiver alguém lá com dor de dente, e aí? Quantos habitantes tem lá, Ricardo? Em torno de 20 mil habitantes. 20 mil, e Santarém deve ter uns 300 a 400 mil. 400 mil. 400 mil. Quer dizer, é bem interessante isso, né? São 2 dentistas lá, então 10 mil pacientes para cada dentista. Lá, né? Pensando assim, tecnicamente falando, e aqui 400 mil para 400 dentistas, mais ou menos, que tem aqui. Estamos com 420 e poucos dentistas ativos. Pois é, então nós temos aí, enquanto lá tem 10 mil, aqui tem 1.000 pacientes por dentista. Mas mil habitantes por dentista, o que está quase na métrica ali preconizada pela OMS, que é de 1.200 a 1.300
habitantes por profissional de odontologia, né? Por Exato, cirurgião eu estou dentista. falando na rede particular, Sim, rede sim. pública, eu acho que são 3, Sim. se não me falha aqui a memória. Eu estou falando Todos- genericamente, a grosso modo, Genericamente, né? entendi. Então, dentro disso, a gente está vendo que é um grande desafio a odontologia, que no Brasil ela é sim a maior e a mais valorizada odontologia do mundo, mas imagino que nos interiores desse país que a gente vive, ela ainda deva ser mais valorizada, porque a sociedade precisa muito da ciência e, dentro do que eu entendo de desafio, a minha provocação, antes de eu começar a finalizar, Penélope, porque já Sim. o diretor já está aqui no meu ponto, Já me sim, chamaram já tá, também. entendeu? Já está realmente Estourando. no nosso tempo. Ricardo, na tua visão, qual o maior desafio que tu enfrentaste durante esses anos que tu estás trabalhando com odontologia em Santarém e a projeção do que tu gostarias de enfrentar de um desafio para resolver muitos problemas que tu tens aqui em Santarém? Vamos lá. Ó. São 2 perguntas numa só. O maior desafio que eu passei na região realmente é o transporte, que eu cheguei a viajar 12 horas para chegar ao local, né? E combati De barco, né? de barco, De barco. de barco. E combati também alguns legais. Eu fui ameaçado várias vezes. Tem Imagina. alguns processos, tá? Como eu era do Exército e também prestei serviço para a polícia, eu já tinha uma experiência, eu consegui desviar desse pessoal, mas eu fui ameaçado em grupo, até de cidade, porque chegou um dentista, né, o profissional, o cirurgião dentista, e encontra As barreiras, né? debate com um prático desse, que ainda vou falar, alguns eram até parentes de políticos, às vezes até de delegados, e você entrar num local desse e enfrentar, É bem difícil. difícil. E o desafio que tu queres enfrentar para resolver o que seria o maior problema que tu tens. Esse foi o que tu tiveste, né? De locomoção, né? Das distâncias e das formas como tu terias que chegar de um local ao outro e as ameaças por tentar cumprir o trabalho. E agora, a partir do momento em que tu estás como representante do Conselho Regional de Odontologia do Pará, o que tu almejarias para dizer assim, poxa, eu consegui resolver, foi um desafio e eu hoje estou muito feliz? Um desafio atual que eu poderia resolver agora, olha, um desafio que um grande desafio na área do conselho, né, é divulgar, né, para os colegas, cara, Informação, a né? informação, Isso. o que é um Conselho Regional de Odontologia, o serviço que ele presta para a comunidade odontológica, que é super importante, Sim. que realmente nesse interior, como já passei, tentando mediar essas brigas, até em garimpos, como já aconteceu, de um dentista querendo assassinar o outro, eu tenho as denúncias, eu tenho tudo registrado, né? Inclusive, eu estou querendo fazer um mestrado de bioética, isso vai ser um material para mim, que eu estou estudando, seria encaixar, né, esse desafio todo dentro do meu mestrado, valorizando o Conselho Regional de Odontologia. Que esse desafio seja realizado em tempo hábil para que nós possamos fazer um conselho melhor. Mas aí eu vou pedir as considerações finais da Penélope, para que nós possamos pedir as Sim. tuas considerações iniciais também, com 2 situações. Quando a Penélope passar para ti, do momento que tu entende do conselho, que tu viste um conselho há um momento atrás, né, que foi muito problemático, e também tu olhares para a tua câmera e pedir para os colegas assistirem esse episódio do podcast falando sobre a interiorização no Pará da odontologia. Bem, eu vou começar. Só um segundinho. Penélope, tuas considerações finais. Ricardo, foi uma satisfação imensa estar aqui na segunda edição do Congresso de Odontologia do Tapajós.
Fiquei muito feliz assim, com a sua receptividade aqui conosco. O conselho foi muito bem recebido. E mais feliz ainda por saber que o Conselho Regional de Odontologia do Estado do Pará está muito bem representado aqui na cidade de Santarém. Parabéns por todo o seu trabalho e principalmente por toda a sua dedicação e amor que você demonstra pela boa odontologia. Porque não basta só amar a odontologia, tem que se amar a odontologia feita da maneira correta e ética. Então, eu estou muito feliz aqui e só tenho a te agradecer por tudo. Mais uma vez, eu que agradeço a vocês e parabenizo o Conselho Regional de Odontologia do Pará por ser tão competente e ético. E porque a demanda que era do passado era diferente da demanda de hoje, tá? E que eu vou passar para os colegas. Assistam o Odontocast, tirem suas dúvidas, qualquer problema. O pessoal aqui de Santarém, vocês podem entrar em contato comigo pelo privado. Que bom. Ficou bom? Ficou ótimo. E agora eu vou aqui também fazendo minhas considerações finais, agradecendo o convite ao CRO Pará para participar do segundo cota. Pela segunda vez consecutiva, nós tivemos a oportunidade de vir no primeiro. Estamos no segundo participando com uma palestra agora amanhã. Posso anunciar também às 15 horas, não é isso? No sábado, dia 30. Às 16 horas. 16 horas. 16 horas. Nós vamos falar sobre Sistema Conselho de Odontologia e Legislação Odontológica. Agradecer aos organizadores do evento por solicitarem a presença do Conselho, e sempre o Conselho vai apoiar tudo o que for benéfico para a classe odontológica e a sociedade paraense. Então, Ricardo, estou muito feliz também de ter você como representante do CRO aqui em Santarém e te dizer que no momento em que o Roberto Pires, nosso querido Roberto Pires, me indicou o teu nome, eu até hoje não tenho arrependimento nenhum de ter feito o convite, até que houve uma situação que quase tu não aceitas, não é verdade? Foi. Mas aceitaste e que bom que nós chegamos até aqui, ok? Muito obrigado. Com isso eu vou encerrando o nosso Odontocast, onde nós falamos com o cirurgião dentista Ricardo Prata, direto de Santarém, daqui do 2º Congresso Odontológico do Tapajós, para o Odontocast. O Odontocast, que é o podcast mais inteligente de todos os podcasts, que é o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Ok? Obrigado. Aqui vai também um exemplar do nosso código de ética, né? Quase 200 milhões. E o nosso manual, junto com a OAB, de boas práticas éticas da publicidade. Obrigado. Ok? Obrigado, Ricardo. Obrigada também a todos. Até o próximo. Deus quiser.